Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência no estudo do livro de Esther, que é o tema da revista Betel Dominical do primeiro trimestre, de 2021. Hoje nós iremos falar um pouco sobre Mardoqueu e sua integridade. Essa já é a lição 3 da revista, O texto de referência está no livro de Esther, no capítulo 2, versículos 21 ao 23, e o capítulo 6, apenas o versículo 1, tá bom? Que diz assim o texto. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Agora o capítulo 6, versículo 1 apenas. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Irmãos, nós já vimos na lição 1 que Mardoqueu, ou Mordecai em algumas versões bíblicas, ele era um judeu, que foi exilado na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, juntamente com inúmeros judeus, do Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, O Reino do Norte já havia sido cativo antes, alguns anos antes, pelos assírios, e eles ali então estavam cativos ali na Babilônia e ficaram ali por 70 anos, por desobediência à palavra de Deus, e isso fora profetizado, pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 25, versículo 11 do seu livro, E depois o mesmo Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, ele profetiza dizendo que Deus tornaria a trazer o povo de volta da Babilônia para Jerusalém, E o profeta Isaías, no capítulo 45, ele ainda vai além, ele profetiza dizendo que Deus faria isso através de alguém que não conhecia Deus, que foi o caso do rei Ciro, o rei persa, Foi ele que tirou o povo ali da Babilônia, e levou para a Pérsia, na capital, Suzã, E eles retornaram então, irmãos, em 3 levas depois para Jerusalém, da Pérsia para Jerusalém, A primeira leva foi através de Zorobabel, depois através de Esdras, e a terceira através de Neemias, Mas aqueles que quisessem ficar ali na Pérsia, em Suzã, eles poderiam, E muitos que optaram por ficar ali, Porque eles já tinham ali seus negócios ali naquela cidade, Já tinham alguns formado famílias ali, e o rei Ciro, que libertou o povo, não pressionava o povo judeu, Então eles viviam uma vida tranquila ali, então alguns quiseram ficar ali, permanecerem ali na Pérsia, E foi o caso de Mardoqueu, Mardoqueu ficou ali, e ele tinha então uma prima, chamada no princípio Hadassa, e depois o nome foi mudado para Esther, e ela era órfã, de pai e mãe. E Mardoqueu então pegou Esther para criar. Então, além dele ser primo de Esther, Mardoqueu era o padrasto dela também, Isso está lá no capítulo 2, versículo 7 do livro de Esther, tá? E na lição passada, no lição 2, nós vimos que Esther, ela era também uma mulher íntegra, E ela era foi um espelho, para os cristãos nos dias de hoje, Só que ela se espelhou também no seu padrasto, em Mardoqueu, Então é como se Esther dissesse para nós hoje, Sejam meus imitadores como eu de Mardoqueu, Ou seja,
sejam íntegros, né? Mas, afinal, o que é ser íntegro, né? Ser íntegro, irmãos, a origem da palavra, né? A etimologia da palavra é uma palavra que vem do latim e significa ser inteiro, né? Ser completo, ser total. Essa é a origem da palavra íntegro, né? Quando alguém diz, por exemplo, né, que em determinada escola as aulas são no período integral, a pessoa está dizendo que não é só no período da manhã e nem só no período da tarde, né? É o dia todo, né? Período integral, né? E com relação à integridade das pessoas, né? Ela está relacionada ao caráter, né? Diz respeito à sinceridade, à honestidade, a lealdade, né? A pureza das pessoas, né? Enfim, tem vários adjetivos, né? Para a integridade pessoal, né? E se íntegro significa inteiro, total, completo, né? A integridade de alguém deve ser também todo o tempo, né? Não tem como a pessoa dizer que é íntegra no período da manhã ou à tarde e não ser íntegro à noite, né? Ou ser íntegro só dependendo da situação, né? Dependendo se for uma outra situação que confronte com a suposta integridade dela, ela já não se torna mais íntegra, né? E então a pessoa não é íntegra, porque integridade significa todo o tempo, né? Em todo momento, em toda circunstância. Então, se alguém aparenta ser íntegro e quando surge algo que confronte com essa integridade e ela deixa de ser íntegra, então ela nunca foi íntegra, né? Ela, na verdade, usou um disfarce, ela usou uma máscara de integridade, né? E quando surgiu a adversidade, a máscara caiu e a pessoa mostrou quem realmente ela é, né? Então, integridade, irmãos, é em todo tempo, em todo momento, né? E nós, como cristãos, né, nós devemos ser íntegros, né? Não é o que diz aí na verdade aplicada? A verdade aplicada diz assim, ó, é fundamental que o discípulo de Cristo, ou seja, os cristãos, né, possua uma vida íntegra. É fundamental, irmãos, né? Agora, por que é fundamental que os cristãos possuam uma vida íntegra? É simplesmente porque, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para sermos representantes dele aqui na Terra. A igreja, os cristãos são representantes de Cristo, são representantes de Deus aqui na Terra, né? Que privilégio, né? Então, quando o cristão ele é íntegro, quando ele é sincero, quando ele é honesto, quando ele é leal, é o nome do Senhor que vai ser glorificado, né? Então, o que está em jogo aí não é o nosso nome, é o nome do Senhor, né? Então, o nome do Senhor é glorificado. Jesus disse isso em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Olha o que Jesus diz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, né? Então, a glória, quando a gente é íntegro, vai para Deus, vai para o nome do Senhor. O Eliseu foi um exemplo disso, né? Aquela mulher sunamita, né? Ela disse para o seu marido, né? Olha, eu vejo que esse homem que todo dia passa por nós, ele é um santo homem de Deus, né? Porque Eliseu era um homem íntegro, sincero, né? Honesto, um homem muito usado por Deus. O nome do Senhor é que foi glorificado e não o de Eliseu, percebe? A mesma coisa, irmãos, acontece ao contrário. Quando o cristão ele é desleal, ele é desonesto, né? Ele é injusto, falso, né? O que acontece? O nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Paulo diz isso, né? Escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 24. Né? E Davi também foi um exemplo negativo disso, né? Quando ele cometeu aquele adultério lá com Batseba e nasceu a criança, Deus teve que tirar a vida da criança. Por quê? Porque os inimigos de Deus iam blasfemar contra Deus. Não era contra Davi, era contra Deus, né? Então, irmãos, se nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, a integridade deve ser a nossa marca, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom?
E isso, irmãos, deve ser em todo o tempo, né? Conforme eu disse, integridade significa total, o tempo todo, né? Não é só até algo que confronte a nossa integridade acontecer e a gente deixa de ser íntegro, de maneira nenhuma, né? Outro dia lá no meu trabalho, né? Um colega, ali na hora da janta, né? A gente estava ali, todo mundo ali reunido, né? E o pessoal estava conversando sobre a corrupção na política, né? E o assunto era só esse, né? E aí um dos colegas ali, ele falou assim, eu não me corrompo de jeito nenhum, não me deixo me corromper de jeito nenhum, só se for por muito dinheiro, né? E ali todo mundo deu aquela gargalhada, né? Então, irmãos, isso não é ser íntegro, né? A pessoa não se corromper de jeito nenhum, a não ser que seja por muito dinheiro. Então, ela sempre foi, nunca foi íntegra, né? E isso é uma realidade, irmãos, infelizmente. Isso é uma realidade que acontece hoje em dia, porque você achar uma moeda de R$ 1 jogada no chão, né? E você sair procurando de quem é essa moeda, eu achei aqui perdida, é uma coisa, irmãos, isso é uma coisa. Agora, quero ver quando a gente acha uma maleta com R$ 100.000 dentro. Será que a atitude vai ser a mesma, né? Será que eu vou sair procurando quem é o dono, né? Então, cabe a nós refletirmos, né? Até onde que vai a minha honestidade? Até onde que vai a minha sinceridade? Ela é íntegra ou ela é parcial apenas, né? E você observa, irmãos, que isso acontece, não é só na vida desse meu colega, que ele não era crente, não. Isso acontece na vida de muitos cristãos também, que não vigiam, né? É, eu gostava muito de ouvir uma pregação de um bispo de uma determinada igreja, né? Que ele pregava de uma maneira assim, aparentemente, né? Ele era muito calmo, pacífico, né? Uma simplicidade nas palavras, né? Um bispo da Igreja Universal, né? Uma Igreja Universal do Reino de Deus. E de repente ele entra para a política, né? E ele passa a ser prefeito de uma determinada cidade ali no Rio de Janeiro. E de repente ele se envolve em corrupção, né? E acabou sendo preso, né? Acabou sendo preso e vai ser julgado. Ou seja, foi só até aparecer uma maleta cheia de dinheiro na frente dele, né? Então eles estão julgando, né, a situação dele, já se encontra preso. Infelizmente, irmãos, e foi uma decepção, né? Porque eu gostava muito de ouvir as pregações dele, né? E isso acontece, irmãos, com muitos cristãos também, né? Que não vigiam, né? Tantos outros que tem por aí. Outro dia eu vi uma montagem de uma foto, né? Que postaram numa das redes sociais, né? Que tinha uma pastora, né? Uma pastora que foi presa também por assassinato também, que estava envolvida no meio político. Tinha esse bispo também. E tinha um outro pastor da Assembleia de Deus também, né? Que estava ali os três atrás das grades, né? A foto estava desse jeito, né? E embaixo estava escrito assim, cadeia ungida, né? Irmãos, o que é isso se não for o nome do Senhor ser blasfemado entre os gentios, né? É isso, irmãos, que acontece, né? Então, irmãos, nós vigiemos, né? Nós temos que vigiar e sejamos íntegros para a glória de Deus, tá bom? Irmãos, a gente sabe que no meio político tem muita sujeira, né? Tem muita sujeira, são aquelas chamadas obras infrutuosas das trevas, né? Corrupção, desonestidade, injustiças, enfim, né? Tem muita sujeira ali no meio político, né? Mas o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, né? Sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Resplandecer, irmãos, nós devemos resplandecer como astros do mundo, iluminar o mundo no meio que está nas trevas, né, na corrupção.
E se nós somos a luz do mundo, irmãos, conforme Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, né? Jesus disse, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, não é isso? Então, irmãos, nós devemos brilhar em meio às trevas, em meio à corrupção, em meio às injustiças que tem por aí. Porque uma lâmpada acesa durante o dia, irmãos, quando está claro, quando está tudo bem, quando nós não somos tentados, quando nós não somos provados, isso não faz diferença, ninguém percebe que a lâmpada está acesa, ninguém percebe a diferença entre o crente e o não crente, né? Quando tudo vai bem, né? A lâmpada, ela só é percebida, só percebe-se que ela está acesa no meio das trevas, na escuridão, aí clareia tudo, né? É quando está tudo difícil, quando nós somos perseguidos, quando nós somos tentados, é aí que a nossa lâmpada ela deve brilhar, né? Tem até um hino antigo das crianças, né, que diz que acenda a luz na escuridão, deixa a tua luz brilhar, né, não esconda não, né? Jesus é a luz que está em todo lugar. Então, irmãos, para a gente acender a luz em nossos corações, nós temos que ter Jesus no nosso coração. Porque ele diz também, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele diz lá em Apocalipse, né, que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, que é a luz do mundo, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e nós obedecemos a palavra de Deus, aí nós vamos iluminar no meio das trevas, né? Tá bom? Glória a Deus. E Mardoqueu, então, irmãos, ele se manteve íntegro, né? Diante de uma oportunidade que ele tinha para fazer o mal, né? Ele poderia tirar proveito da situação, né? Já que o rei Assuero, ele depois retirou, né, a rainha Vasti, né? Que era a sua primeira rainha, né? Por uma desobediência dela. E colocou Esther, escolheu Esther no lugar de Vasti, né? Então, o Mardoqueu, ele tinha sua prima, a sua enteada, como rainha do rei agora, né? Ele poderia ser desonesto, ele poderia agir com maldade, ele poderia tirar proveito dessa situação, né? Por exemplo, ele poderia chegar para Esther e falar, olha Esther, você agora é rainha, chega lá diante do rei lá e manda o rei exonerar esse tal de Amã aí, que ele está me perseguindo aí, manda tirar ele de lá, né, e coloca eu no lugar dele, vai lá, faz a cabeça do rei, né? O Mardoqueu poderia fazer isso, né? A Esther era submissa a ele, né? A Mardoqueu era referência para Esther, mas Mardoqueu ele não fez isso, irmãos. Ele poderia fazer, mas não fez, né? Tipo aquela Herodias, né? Herodias era a esposa do rei Herodes, né? E a filha de Herodias dançou diante do rei Herodes. E o rei Herodes se agradou tanto que ele falou para a filha dela, né? Falou, olha, pede-me tudo que você quiser que eu te darei, né? Pode pedir qualquer coisa. E aí a Herodias, né, induziu a filha, né? Falou, olha, fala para o rei que você quer a cabeça de João Batista num prato, né? E aí o rei teve que fazer isso, matou João Batista, né? E trouxe a cabeça dele num prato. Tá vendo só como que fez essa rainha Herodias? O Mardoqueu poderia fazer isso também, né? Porque depois, quando Esther se apresenta diante do rei, o rei fala para Esther, né? Fala, olha, como me agrada a minha rainha aqui diante de mim, o que eu posso fazer por você? Peça o que você quiser, até metade do reino eu te darei. Né? O rei Assuero falou isso para Esther, né? O Mardoqueu poderia fazer isso, né? Que a Herodias fez também. Só que ele não fez, irmãos. O que o Mardoqueu fez quando a Esther se apresentou diante do rei ali? Primeiro ele orou, né? Ele orou, ele jejuou, ele se humilhou com saco e cinza, né? Para que o rei aceitasse a rainha diante dele, porque qualquer que se apresentasse diante do rei sem ser chamado, ainda que fosse a rainha, seria morto, irmãos. Então, o Mardoqueu, ele orou, jejuou, buscou em Deus, né?
Então foi essa atitude que ele fez. Ele buscou pela vida do povo e a vida dele também, né? Intercedeu pelo povo através de oração, através de jejum. Olha que diferença, irmãos. Enquanto aquela rainha Herodias pediu a morte de João Batista, o Mardoqueu ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa com o Amã, mas não, ele orou pedindo vida ao povo. Enquanto uma pediu a morte, o outro pediu vida, né? Olha que diferença, irmãos. Né? A diferença de quem é íntegro e de quem não é, né? Então, irmãos, a gente deve aproveitar as oportunidades que nós temos, que Deus coloca diante de nós, para nós fazermos o bem e nunca para fazer o mal, né? Não é isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9? Paulo diz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, né? Então, Mardoqueu, ele se manteve íntegro, né? Porque foi em todo o tempo e em todo lugar, né? E diante dessa oportunidade de fazer o mal a Amã em terra estranha, né? Já que ele estava lá na Pérsia, né? Ele estava longe da vista de todos, né? Que oportunidade que ele tinha ali para fazer o mal, né? Os sacerdotes não estavam ali, né? O Zorobabel, o Esdras, o Neemias estava ocupado trazendo o povo de volta para Jerusalém, né? O Mardoqueu tinha tudo ali para fazer o mal, né? Já que ninguém aparentemente estava vendo ali, né? Mas, irmãos, Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo, em todo o tempo. Quando nós estamos em terra estranha, quando estamos sozinhos, quando estamos na escuridão, Deus está sempre nos vendo. Nós não temos como nos esconder dos olhos de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os bons e os maus, né? Também no Salmo 33, versículo 13 e 14, diz que o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os moradores da terra. Da sua morada contempla todos os moradores da terra, né? E ele vai recompensar cada um, irmão, segundo as suas obras, né? Lá em Romanos capítulo 2, versículo 6, fala isso, né? Deus vai recompensar a cada um segundo as suas obras, né? E nós vamos ver nessa lição, irmãos, mais para frente, que a recompensa, tanto das obras más de Amã, como das boas obras de Mardoqueu, eles serão recompensados, né? E é isso que Deus faz, né? Agora, a questão que fica é a seguinte, será que Mardoqueu, ele nasceu assim? Será que ele nasceu íntegro? Será que ele nasceu dessa forma, sincero, né? Um boa praça, né? Não, irmãos, não, claro que não. A pessoa, quando nasce, a tendência dela é tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, irmãos, porque lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que toda criatura de Deus é boa, não tendo nada que rejeitar, né? Então, quando Deus criou todas as coisas, principalmente o homem, quando Deus criou todas as coisas, Deus disse que era bom. E quando Deus criou o homem, Deus disse que era muito bom. Então, toda a criação de Deus é boa, não é nada que rejeitar, né? Só que quando o homem pecou lá no Éden, agora ele já tem essa natureza pecaminosa também, né? Então, quando nós nascemos, nós temos a tendência para o bem ou para o mal, né? Agora, esse caráter é que vai ser gerado através de um ensino, ele vai ser moldado. O caráter da pessoa, ele é moldado, ele não é genético, né? E nós vimos isso aqui na vida de Mardoqueu e Esther. Mardoqueu não era pai de Esther. Esther não tinha gene, né, de Mardoqueu. Então, o que aconteceu aqui é que o Mardoqueu, ele ensinava Esther, né? Ele instruía Esther. É o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, né? Que diz que devemos ensinar nossos filhos em todo o tempo, né? Deitando, levantando, ao assentar, em todo o tempo ensinar aos nossos filhos, né? Agora, como? Eu vou ficar ensinando ao meu filho 24 horas por dia, eu não tenho mais nada para fazer na vida? Não é isso que está dizendo aqui, né? É claro que nós temos que ensinar da forma teórica, conversando, né? Mas aqui está dizendo, se referindo na prática, porque os nossos filhos, eles estarão nos observando em todo o tempo, durante o dia, durante a tarde, durante a noite, a nossa reação.
Isso é um ensino prático, né? Então nós devemos ensinar os nossos filhos em todo o tempo o caminho que eles devem andar, né? Provérbios também, capítulo 22, versículo 6, fala: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele crescer, não se desviará dele. E eu tenho dito, irmãos, que às vezes a pessoa confunde aqui. O que diz aqui não é que um menino não se desviará do caminho, não é isso. A gente vê tanto filho de crente que foi bem ensinado e se desviam, né? Está entrando em contradição a palavra de Deus? Não. O que Provérbios está dizendo aqui, que não se desviará dele, é o ensino, não se desviará do menino. Às vezes a criança se afasta, um menino se afasta quando cresce, mas aquele ensino que você passou para ele vai estar no coração dele, né? Vai estar lá no coração dele. Foi aquilo que aconteceu com o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele era bem ensinado, né? Ali na casa do pai, ele tinha tudo ali na casa do pai. Mesmo assim, ele se desviou, foi embora. Quando estava lá na pior, né? Comendo bolotas dos porcos, aí o ensinamento do pai que estava no coração dele fez ele lembrar: opa, eu tenho um pai que é misericordioso, um pai que vai me receber, eu vou retornar para o meu pai, né? Então, irmãos, você ensina que nunca será em vão, né? Ainda que o seu filho venha se desviar um dia, o que você ensinou para ele vai estar no coração dele, né? E no momento certo Deus vai agir. Aquela semente, irmãos, ela vai crescer. Para isso a gente tem que regar a semente, né? Através da oração. Buscar em Deus na oração. Amém, meus irmãos? Então Mardoqueu, ele se mostrou íntegro, né? Também para com o rei Assuero, né? Porque lá no capítulo 2, versículo 21, né? A gente viu aí, né, no texto de referência, né? Que havia dois eunucos que armaram uma conspiração, né, uma rebelião contra o rei Assuero, né? E Mardoqueu soube, né, porque ele ficava ali na porta do rei, sabia de tudo que acontecia, contou para Esther, e Esther, por sua vez, denunciou ao rei, né? E o rei foi e enforcou aqueles dois eunucos, né? Então, irmãos, Mardoqueu, ele fez isso não porque ele queria ver aqueles dois homens enforcados, né? Não foi maldade dele, não foi para ser recompensado, não, o propósito dele não era esse, né? Não era para ser dedo duro, puxa-saco, não é nada disso. Mardoqueu fez isso porque ele era um homem íntegro, ele era um homem leal, um homem sincero, até para com o rei Assuero, né? Só que tudo que acontecia ali ficava registrado no livro, nas crônicas do rei, né? Irmãos, isso acontece conosco também, não é diferente. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, ainda que pareça que ficou no esquecimento, está registrado. Está registrado no livro das crônicas do Rei dos Reis, o nosso Deus. Está registrado, irmãos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz isso, né? Que os mortos serão julgados pelas suas obras que estão escritas nos livros, né? Segundo as suas obras. Vai ter um julgamento, irmãos. Tudo virá à tona naquele grande dia, né? Lucas, capítulo 8, versículo 17, Jesus disse que não há coisa alguma que não haja de se revelar, né? Nem escondida que não haja de saber e vir à luz. Tudo será revelado um dia, irmãos. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Para que cada um receba o que tenha feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Está tudo registrado, irmãos, né? Então, numa bela noite, né, quando Amã planejava enforcar o Mardoqueu, né, então Deus começou a trabalhar no coração de Mardoqueu, no coração do rei, né, do rei, em favor do Mardoqueu. Deus começou a trabalhar no coração do rei, Deus tirou o sono do rei, o rei não conseguia dormir, né, porque Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha no oculto, quando estão armando ciladas para você, né, as escondidas, né? Deus está trabalhando, porque Deus está vendo o que estão armando contra você também. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele confiam, né? Então Deus tirou o sono do rei, né? Porque lá no Salmo 127, versículo 2, diz que Deus
dá o sono aos seus amados, né? Só que Deus tem poder para tirar o sono também. Então Deus tirou o sono do rei, né? E, e às vezes, irmãos, quando Deus tira o sono da gente também, é porque Ele quer que a gente vá orar, né? De madrugada, quando você não consegue dormir de jeito nenhum, quem sabe não é Deus tirando o seu sono porque está querendo que você busque mais a face do Senhor, né? Então o rei sem sono, ele não tinha o que fazer, né? O que ele fez? Ele foi ler o livro, o Espírito Santo tocou no coração dele, leia o livro, leia as crônicas. Ele leu e viu aquilo que estava registrado, o que Mardoqueu fez, né? Livrando o rei, denunciando aqueles dois eunucos que armavam conspiração, né? E ali, irmãos, o rei abriu o livro, né? E os livros serão abertos, irmãos. Serão abertos os livros naquele grande dia, né? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os livros serão abertos e será lido aquilo que nós fazemos também, né? Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, né? Sejam firmes e abundantes, né? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A gente será recompensado, irmãos, ou para o bem ou para o mal, né? De acordo com aquilo que a gente fez. E o rei abriu o livro então, né? E viu que Mardoqueu procurava, Mardoqueu fez aquele livramento, né, na vida do rei, e ele procurou saber, né? O rei procurou saber se o Mardoqueu foi